Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo amassa Franca no primeiro quarto, controla a vantagem e mantém liderança invicta no NBB. Flamengo anuncia a contratação de reforço antes do jogo contra o Sport pelo Brasileiro. Flamengo enfrenta o Sport com 11 desfalques. Mengão pode ter bolada por Gonzalo Plata após sondagens de clubes ingleses. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo vai enfrentar o Sport Recife no sábado em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e, por ser um jogo adiado, vai jogar no período da data FIFA e, com isso, vai ter uma longa lista de desfalques por ter 7 jogadores convocados. Além deles, outros 4 jogadores estão em recuperação no departamento médico do clube. Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Vinha, Varela e Arrascaeta estão com as suas seleções. Pedro, Alan, Léo Ortiz e Jorginho estão tratando de problemas médicos. Dos 4, somente o Jorginho é quem tem mais chance de ficar à disposição, mas o martelo ainda não foi batido. O volante já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física, mas ainda não treinou com seus companheiros. As atividades de quinta e sexta-feira serão decisivas para o Jorginho ficar à disposição ou não do Felipe Luiz para esse jogo. Caso não tenha o ok do departamento médico, o jogador retorna aí contra o Fluminense. Se não puder contar com o Jorginho, o Felipe Luiz vai ter Pulgar, De La Cruz e Saul para jogar ali como volantes. Alan é outro que ainda está entregue ao departamento médico por conta de uma fascite plantar. O que será um quebra-cabeça para o Felipe Luiz é justamente a posição de meia. Sem Arrascaeta e sem o Carrascal, o elenco do Flamengo não tem um camisa 10 para jogar contra o Sport. É natural que o treinador vai improvisar um jogador naquela vaga. O Flamengo tem o seguinte elenco à sua disposição para esse jogo de sábado contra o Sport Recife. Goleiros, Rossi e Matheus Cunha. Zagueiros, Léo Pereira, João Vitor e Cleiton. Laterais, Royal e Ayrton Lucas. Volantes e meias, Pulgar, De La Cruz, Everton Araújo e Saul. Atacantes, Samuel Lino, Bruno Henrique, Michael, Wallace, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Mas a escalação do Bruno Henrique depende do resultado do julgamento que acontece nessa quinta-feira no STJD, né? Porque depois de um dos auditores ter pedido vista do processo, a sessão de segunda-feira foi interrompida e vai ser retomada nessa tarde. O atacante pode ser absolvido, ter a pena mantida, ter a pena diminuída ou até mesmo a pena aumentada. Além da dúvida no meio de campo, há dúvida no ataque. Com Pedro ausente e Bruno Henrique sendo dúvida, o Felipe Luiz tem 2 opções claras para ser o 9, o Juninho e o Wallace. Na zaga sem Ortiz, João Vitor é quem deve ganhar a vaga ao lado do Léo Pereira, já que o Danilo está convocado. A possível escalação para esse jogo do Flamengo vai ser Rossi, Royal, Léo Pereira, João Vitor, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz ou Saul, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, ou Wallace ou Juninho. O Flamengo se apresentou somente ontem, depois da partida contra o Santos, e vai fazer mais 2 treinos antes da viagem para o Recife. Um hoje e um amanhã. O treino dessa quinta-feira foi o primeiro que o Felipe Luiz levou o time a campo para começar a montar aí a sua escalação. O Flamengo venceu o Franca por 86-72 na noite dessa quarta-feira no Pedrocão, em Franca, São Paulo, pela 9ª rodada do Novo Basquete Brasil. A atuação de gala do Orgulho da Nação, que vencia por 36 pontos de diferença no começo do último quarto, tirou aí o pé do acelerador, né, pensando aí nos próximos compromissos. O estrago já estava feito, Mengão arrebentou, 9ª vitória consecutiva da competição e liderança invicta para chamar de sua. Segue o líder. Comandado pelo Alexei Borges, o Flamengo teve um começo de partida absolutamente dominante. Enquanto o armador rubro-negro tirava soluções do chapéu no ataque, a defesa rubro-negra forçava erros da equipe francana. E o time jogava em transição suavemente.
O placar apontava incríveis 32-6 ao final da primeira parcial. O Flamengo continuou no total controle das ações ao longo do jogo todo. Com um terceiro quarto muito forte, a vantagem subiu para 76-40. Nos minutos finais, o Flamengo diminuiu seu ritmo, de olho no próximo compromisso que vai ter contra o Paulistano. O Flamengo vai em busca da sua 10ª vitória consecutiva nessa edição do NBB. Os destaques do Mengão foram Alexei com 16 pontos e 10 assistências, The Boss 14 pontos, Wesley 11 pontos, Cummings 9 pontos e Manel 8 pontos. O orgulho da nação vai voltar à quadra nesse próximo sábado para enfrentar o Paulistano, às 17 horas, horário de Brasília, em São Paulo, pela 10ª rodada do NBB. O Flamengo entrou em quadra com o quinteto inicial: Alexei, Gui Deodato, Chuck Johnson, Marquei Cummings e Wesley Castro. O técnico foi Sérgio Hernandes. Nas últimas semanas, surgiram boatos de uma possível mudança no local da sede da final da Copa Libertadores, porque manifestações políticas lá no Peru causaram desordens. Contudo, a coluna do Fla conversou com um jornalista peruano que revelou tranquilidade no país. A situação está mais calma agora. Ainda há algumas manifestações, mas nada de grave ou de perturbador, destacou lá o jornalista Renzo Galiano, do Infobae. Essa informação interessa demais aos torcedores do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo vai celebrar os seus 130 anos nesse sábado, dia 15 de novembro, mas as comemorações começaram com antecedência. Ontem, o rubro-negro recebeu uma homenagem muito bacana na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, no Distrito Federal. Além disso, Luiz Eduardo Batista, o BAP, também recebeu uma homenagem durante essa sessão. O presidente do Flamengo ganhou o título de cidadão honorário de Brasília, concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um dos participantes da sessão foi o governador Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, e aproveitou a oportunidade para fazer um discurso de homenagem ao Flamengo na Câmara, em Brasília. O Flamengo hoje representa muito mais para o Rio de Janeiro do que os quase 50% de cariocas e fluminenses que torcem para ele. O Flamengo hoje é uma instituição do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo, disse lá o governador Cláudio Castro em discurso inflamado durante essa sessão solene. O BAP disse que o mais querido se sente em casa quando joga no Mané Garrincha, lá em Brasília. Quero agradecer pela generosidade em considerar o meu nome para essa honraria. Me sinto muito feliz e agraciado, mas há um mundo de profissionais de rubro-negros abnegados que também trabalham duro para que o Flamengo seja cada vez mais forte. Diversos nomes que marcaram a história do clube também estiveram presentes no plenário para acompanhar essa cerimônia muito importante. Foram eles Raul Plasman e Leandro, Além disso, o medalhista olímpico Isaquias Queiroz, que também esteve presente na solenidade. O Flamengo começa a receber sinalizações concretas da Europa pelo atacante Gonzalo Plata, com valores que chegam a 65 milhões de reais. O equatoriano, contratado em agosto do ano passado, é um dos nomes mais comentados no mercado e atrai o interesse do Leeds United, West Ham e Bournemouth, e além aí do brasileiro Cruzeiro, que tenta uma investida ambiciosa aqui no Brasil. Apesar das propostas ainda não serem oficiais, os clubes europeus já demonstraram disposição em negociar o jogador na próxima janela. No Flamengo, há uma avaliação interna de que a venda pode representar um excelente negócio, especialmente diante do custo inicial de 23 milhões pagos ao Al Saad do Catar há pouco mais de um ano. Nos bastidores, o desempenho técnico do Plata agrada, mas o comportamento extracampo gera preocupações, porque ele foi expulso 3 vezes em jogos decisivos na temporada, incluindo partidas contra o Estudiantes e contra o Racing pela Copa Libertadores e contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E, além disso, foi visto em eventos sociais durante períodos de restrição, o que causou um incômodo interno.
Mesmo assim, o técnico Filipe Luís mantém uma boa relação com o equatoriano e segue tentando recuperá-lo mentalmente. A comissão técnica reconhece o potencial do Gonzalo Plata, mas a diretoria vê com bons olhos uma possível negociação que vai aliviar a folha salarial e que vai gerar receita para novos reforços. Em 2026, o Plata ganha R$ 1,5 milhão por mês. No Brasil, o Cruzeiro também tenta avançar por Gonzalo Plata, mas enfrenta a concorrência pesada do futebol inglês. A diretoria flamenguista, por sua vez, prefere negociar o atacante com clubes europeus, tanto pela possibilidade de um retorno financeiro mais alto, quanto pela política de evitar reforçar rivais diretos aqui no Brasil. As primeiras conversas indicam que o Leeds United e o West Ham da Inglaterra são os mais adiantados nas tratativas, ambos dispostos a desembolsar cerca de 10 milhões de euros pelo equatoriano. A janela de janeiro deve ser um momento decisivo para a definição do futuro do jogador, que segue com a seleção do Equador nessa data FIFA. Mesmo sem pressa, o Flamengo já sinaliza que, diante de uma boa proposta, uma proposta vantajosa, não deve criar obstáculos para a saída do equatoriano. O cenário, porém, será avaliado com cautela depois aí do final do Brasileirão Betano e análise da situação contratual do atleta com o Al Saad da Arábia Saudita, porque o clube ainda tem aí uma pequena fatia dos seus direitos econômicos. Aí eu te pergunto, você é a favor da venda do Gonzalo Plata? Coloca aí que eu quero saber. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. O Flamengo anunciou a contratação de um reforço antes do jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira, o rubro-negro anunciou a contratação do Atirson, que vai estrear como comentarista no jogo do Flamengo contra o Sport Recife, nesse sábado, dia 15, pelo Campeonato Brasileiro. O Atirson vai se juntar à equipe de comentaristas formadas pelo Diego Pose e pelo Vitor Falso 9, reforçando o time de especialistas da Flamengo TV, comandada pelo nosso querido João Guilherme. Além da estreia do Brasileirão, Atirson vai participar da cobertura especial da final da Libertadores, diretamente de Lima, no Peru. Estou voltando para minha casa, onde firmei minhas raízes. O Flamengo sempre foi a minha história de vida. Estar de volta ao clube, perto dessa torcida maravilhosa, é algo que mexe muito comigo, disse ele antes de concluir. Aspas. Agora, como comentarista, eu quero compartilhar com a nação o que eu vivi dentro de campo, levando minha visão técnica, a minha experiência e toda a minha alegria. É um privilégio e um orgulho imenso voltar ao Flamengo nesse momento tão positivo da história do clube, fecha aspas, finalizou o nosso querido Atirson. Importante frisar que o Filipe Luís tem no Atirson o seu ídolo pessoal. Em diversas entrevistas, o Filipe Luís fez questão de frisar a importância do Atirson na sua carreira profissional. O Flamengo já se mobiliza para a próxima temporada com a intenção de fortalecer o seu elenco. Quanto ao Filipe Luís, apesar do seu contrato se estender até dezembro, o presidente Luiz Eduardo Batista já está em negociações com ele para prolongar esse seu vínculo. A reformulação aí do ataque do Flamengo com foco para 2026 é um dos principais objetivos do Filipe, que busca reforços com mais mobilidade no setor ofensivo. Entre os nomes monitorados, John Arias se destaca, embora o jogador colombiano priorize o Fluminense, mas o seu retorno ao Brasil é ainda uma incógnita. Atualmente jogando pelo Wolverhampton, onde tem contrato até 2029, o Arias expressa descontentamento com a sua situação lá na Inglaterra. Segundo o portal Netflix, mesmo com a prioridade de jogar pelo Fluminense, o Flamengo não desiste da sua contratação, porque o Fluminense enfrenta muitas dificuldades financeiras e só teria condições de repatriar o jogador através de um vulto empréstimo, enquanto o Flamengo poderia oferecer uma compra direta imediatamente.
A questão do investimento também é muito crucial, né? O Wolverhampton da Inglaterra está na lanterna da Premier League e vem buscando recuperar os mais de 100 milhões de reais que ele investiu no jogador. Dessa maneira, a proposta rubro-negra se torna ainda mais atrativa para o John Arias, já que o Flamengo pode oferecer um salário compatível com o que ele ganha atualmente no clube inglês. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o John Arias com a camisa do Mengão? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para mim e também para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!